Então, metafísica da saúde prima exatamente tornar acessível, facilmente compreendido, um órgão meu. Por que ele está machucado? Porque uma qualidade do meu ser está mal empregada, reprimida. Essas emoções criam energia, e aí vamos ver a energia do ambiente, vamos ver a energia da aura, vamos ver a energia que atrai as coisas. Metafísica da saúde tem esse objetivo. O Gasparetto falava, tudo aquilo que você teme, você atrai. Já está acontecendo. Então, o seu maior temor já é parte da sua experiência. O medo na metafísica da saúde está na suprarrenal. A suprarrenal, ela é mãe gestora do que adrenalina. A adrenalina é um hormônio extraordinário e neurotransmissor também, que nos deixa assim, nossa, adrenalinado, a gente é pleno, absoluto, capaz de tudo. Impressionante. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, mais de 15 anos de existência, e mais de 1000 convidados já passaram por aqui compartilhando suas pesquisas, inspirações, reflexões, histórias de vida, trazendo realmente caminhos, portas, janelas de inspiração aqui no Consciência Próspera. E o nosso convidado de hoje, o Val Capelli, já esteve presente em outras oportunidades. Eu acredito que essa é a terceira vez, poderia ter sido mais, né? Acho que é a terceira vez, mas agora eu estou fazendo amizade com a Gleides, então o Val Capelli vai voltar mais vezes. Agora vai ficar mais fácil, vai ficar muito mais fácil. Dona da agência, a dona, né? Da agenda. A dona da agenda vai estar aqui fazendo parceria, a gente consegue, e a gente vai fazer uma integração Ananda com Consciência Próspera. Para ficar realmente na Ananda, na bem-aventurança, ele está mais presente aqui no estúdio. Quero super agradecer, Val, por você ter aceitou aqui o convite, ter vindo aqui. E o nosso amigo em comum também, né? O Wagner Borges também. Traz ele de volta, vai ter também. Abraço também aqui, muitas conexões. Val, gratidão por estar aqui com a gente. Que bom, que bom. Sabe que o tempo de atuação nossa é que revela o potencial, o conteúdo de informação, o trabalho bem feito, porque um trabalho bem feito perdura, estende, vai além do tempo. E um trabalho bem feito é que ele tem respeito pelo leitor, respeito pelos seguidores, considerando o processo, considerando o sentimento, considerando essa conexão gostosa. Então, quando tem respeito, quando tem conteúdo, tem um bom caráter, uma boa índole, isso sobrevive ao tempo. Ah, que maravilha. E por falar em sobreviver ao tempo e manter a jovialidade e compartilhar essa força metafísica, quantos anos você já não está na vibe mundial com o seu programa, hein? Olha, já passou de 10, 20, talvez 30 lá de trás, porque a vibe mundial ela estava no 15º andar da Consolação, veio para o 1º andar da Consolação, depois foi para o 1º andar da Paulista, e agora está, aliás, veio para o térreo da Paulista, 2.200, e agora está no 1º da Paulista. Aí nós estamos falando quase no início lá, eu fui um dos pioneiros ali, tá? Sim. Um dos pioneiros ali, a gente, junto com o Gasparetto, quem estava alavancando muito, e a gente tem toda essa busca pela consciência, aprimoramento, desenvolvimento espiritual, emocional, existencial, e isso foi dando toda uma trajetória. Em metafísica da saúde, eu devo ter uns 30 anos já estudando, cromoterapia aí mais de 30, bem mais, falando sobre cromoterapia, que foi o início meu na área, foi cromoterapia. Uhum. Da cromoterapia eu fui para metafísica, e mergulhei na metafísica, fazendo exatamente essa ponte entre dois níveis que são muito, vamos dizer, subjetivo, o emocional e o energético, vibracional. Porque nós somos fonte de energia, produzimos energia, pela física quântica essa energia atrai ocasiões, situações, atrai todo o contexto de vida, do ambiente, modela a realidade, então o aspecto energético, e as emoções, que é um nivelador, é um direcionamento, polarizador de energia. Fonte mesmo é a alma, tá? A alma como fonte, as emoções polariza, e aí o campo energético se instala no ambiente e no corpo. Então, metafísica da saúde prima exatamente tornar acessível, facilmente compreendido, um órgão meu. Por que ele está machucado?
porque uma qualidade do meu ser está mal empregada, reprimida. Qual qualidade? A metafísica da saúde vai exatamente nessa qualidade. E que área da vida essa qualidade está em voga? Metafísica da saúde relata esse tipo de experiência. Como é que eu estou lidando com isso? Gera emoção. Então, como é que eu lido com uma área da vida onde um potencial meu é necessário? Vai gerar emoções? Essas emoções criam energia, e aí vamos ver a energia do ambiente, vamos ver a energia da aura, vamos ver a energia que atrai as coisas. Metafísica da saúde tem esse objetivo, porque nós falamos da essência organizadora. Metafísica é a busca daquilo que é essencial organizador, o cerne da questão. Do quê? Do universo. Aí nós temos a Cabala, né, da vida, o viver né, a filosofia de vida, então as metáforas, e por isso que nós colocamos metafísica da saúde, porque tem o corpo como um nivelador desses processos emocionais, desse campo energético. Então, toda a área, você sabe que, posso já continuar emendando o assunto? Vou assim. Sim, pode. A gente vai desnovelando assim e tá vindo, né? Eu ia trazer uma pergunta, na verdade, relacionada com isso, né? De qual é a diferença que você faz entre, já que está entrando na área da metafísica em si, muitas pessoas também que acompanham o canal, às vezes ficam assim, falando sobre essa perspectiva mais filosófica dessa matéria metafísica também, mas vou pegar por um outro ponto. Qual a diferença que você faz entre a visão e percepção da metafísica da saúde, da medicina tradicional? Olha, ou você faz uma junção, uma conexão, como é que você vê também essa perspectiva? A medicina tradicional é um campo importante e necessário de ser considerado, porque se eu falo corpo, eu falo saúde ou doença somatizada. Uhum. E aí nós temos todo um levantamento clínico patológico, tanto que é o primeiro passo, que é uma gripe, influenza. Por que o influenza se multiplica no interior? Baixa imunidade, fato. É bom tratar, é bom acompanhar, sempre. Não dispensa isso, porque chegou na instância biológica. Só que existe um componente que a metafísica da saúde se dedica, que é a medicina, o tratamento, porque o que acontece na medicina? Eles buscam pela intervenção medicamentosa, cirúrgica, força do bisturi, que aliás é sensacional. Eu diria até que se Jesus Cristo tivesse encarnado hoje, ele nem conseguiria, por essa estratégia de cura, fazer tanto sucesso que os oncologistas fazem. Bendito seja toda o que Jesus fazia na época das suas curas, mas hoje a oncologia, porque, Samuel, ter um câncer, a vida comprometida, e graças aos procedimentos oncológicos, eu atravesso essa barreira, sobrevivo um câncer e continuo minha existência, benza a Deus, tá? Então, não tiro em nenhum momento a importância, o poder, a necessidade do clínico, biológico, medicamentoso, cirúrgico, tá? Porque isso acaba reforçando. Mas eu não preciso disso, que eu causei a doença, eu posso me curar? Pode. Você consegue? 40 anos reproduzindo o mesmo padrão, uma casca energética, você vai mudar quanticamente? Não. Eu dou um exemplo de culpa, assim, quer ver? A minha vida toda eu me culpei, a pessoa fala, tudo era culpa minha. A culpa é do Val, né? A culpa é do Val e a culpa é minha, a culpa é minha. Aí eu entro na nossa área e digo assim, não, eu não vou me responsabilizar pelo mundo, cada um é responsabilidade por si, eu não sou culpado. Aí eu começo a trabalhar a minha culpa, aí vou, não, culpa não é minha não, que é isso, né? Aí, de repente, né, vem lá um ponto bem fundo, eu deixo cair o copo d'água aqui, ai, desculpa. Não, por que colocou um copo d'água aqui se eu estou sendo entrevistado, sou um italiano, você não se deu conta? Azar o seu, tá? Então, por que eu vou me culpar de ter batido num copo d'água que a nossa querida, como é o nome dela? Gabriele. A Gabriele não se situou que um italiano falando, esse copo vai para o chão, função dela, não culpa minha. Então, veja, mas na hora que eu acidentalmente, ai, desculpa, tá vendo o rabinho da culpa? Eu venho trabalhando na culpa já há décadas, há anos, mas eu tenho um rabinho dela. Essa culpa foi a que somatizou no corpo uma hérnia. Se eu zerar a minha culpa, se ela estiver zerada, eu vou eliminar a minha hérnia. Mas nós vimos que ela não está zerada. Tá aí, ó. Lá no fundo veio, ai, desculpa, eu tenho um nozinho. Então, quando nós tomamos consciência e nós nos propomos a transformar, nós temos um processo ativado que é o somático.
Tome o remédio, faça um tratamento, uma cirurgia, se for o caso, porque você está cuidando de uma área que foi causadora disso. E isso faz com que a cirurgia seja como uma luva, o remédio sem efeito colateral, porque eu mudei o padrão. Porque a questão é assim, estou com um problema físico, força do bisturi, do medicamento, tem efeito colateral, passo mal, o prognóstico é péssimo, porque eu não mudei o padrão. Eu mudo o padrão, nossa, parece assim, virar uma chave. Então, deu para entender essa relação que eu não anulo, em hipótese alguma, aliás, até peço que favoreça, porque não dá para confiar na pessoa que ela vai mudar completamente o padrão de uma hora para outra. E aí o que ela faz? Ela cuida do que está somatizado, com um novo padrão, zera tudo. E o processo segue. E você já teve algum caso que foi interessante dessa cura, por exemplo, da hérnia de disco, em relação a essa culpa e o perdão? Olha, sempre eu acompanho da seguinte forma. Quando a gente vê uma hérnia, a gente fala, tá aí o ponto que eu me culpo. Eu nunca digo assim, para tudo, não faz nada e só trabalha a culpa. Nunca. Ao contrário, eu não seguro esse BO, não. Eu digo, vai haver uma medicação, então vai haver uma intervenção, vai haver uma cirurgia, mas leva junto a consciência. Olha, porque a hérnia de disco é assim, para eu me manter, me sustentar, tem uma questão que eu extrapolo, exagero, não endosso. Ou eu sou muito duro com as pessoas, ou sou omisso, para ficar na minha, eu omito, né? Ou eu exagero e tenho lá minhas lacunas, então eu me mantive firme e forte o tempo inteiro, a duras penas, e doeu muito. Há pessoas que eu me culpo, não tivesse ausentado, não tivesse deixado, tá? Eu me culpo, mas posso me culpar por outras coisas. Eu poderia estar aqui muito antes, muito mais vezes, mas eu não me mantive na minha. Aí eu me culpo por não ter sustentado o que é meu. Vou brincar agora, que você falou agora que você já tem um contato com a Gleice da agenda, né? Poderia eu fazer uma hérnia, me culpar por não ter assumido minha agenda e ter decidido estar aqui todas as outras vezes. Suponhamos que eu tivesse mal resolvido, tivesse delegado um poder a ela e ficasse mal resolvido com isso. Porque a diferença eu não venho porque a Gleice não vê que não há possibilidade, ok, de boa. Aquilo que eu falo, eu prefiro não me dedicar a isso, mas me dedicar a meus filhos, vê-los crescer. Eu me lembro com viagem, só um parênteses, acho interessantíssimo, que uma pessoa me convidou quando a Mundial convidava os seus comunicadores para fazer viagem. Me convidava, Val Capelli, faz viagem, vamos levar um grupo para cá, para lá. Estava em voga isso. Eu disse, não, eu quero acompanhar minha filha crescer. Ali a Valéria tinha 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, porque eu já atuava durante a semana. No final de semana eu queria acompanhá-la. Lancei mão, não queria, eu preferia estar com ela, vendo crescer, acompanhando a infância dela, do que estar viajando com o grupo, estar fazendo esse trabalho. Quando ela fez 15 anos, eu falei, agora eu vou viajar. E ela resolveu ir junto também. E a gente faz um esquema de viagem compartilhado. Mas por que eu estou te falando isso? O fato de eu não ter viajado até os 15 anos dela, eu não me culpo. Porque não é que eu tinha que viajar com ela, por isso eu não fiz viagem como aqueles que fizeram toda uma carreira, uma trajetória. Eu me culpo por não ter feito também. Se assim eu sentisse, gerava uma emoção e pensava o bico de papagaio ali, né? Então, não é bem o processo, é como eu lido com o processo. Agora, se eu guardasse isso, eu ia envergando ali o disco e fazendo. Então, quando a pessoa vem, ela localiza isso. E assim, ela não foge do procedimento. Ela vai ver, tem uma videolaparoscopia para estar tirando aquilo, tem uma intervenção ali de pilates, reprogramação postural, de analgésico, para amenizar, estagnar e não progredir, pronto. O que eu tenho de retorno? Val Capelli, eu tive isso, peguei certas coisas, olha, pouco até me tratei pelo quanto me recuperei. Porque eu não sigo para mensurar assim, fica aplicando a consciência só, não faz nada, só consciência. Para a gente tornar científico, comprovação de causa de que só a consciência muda. Eu não quero isso não. E nem precisa.
né? Não, procura uma técnica xamânica, procura, né, uma reposição postural, procura isso, só que leva nisso tudo o quê? A consciência do que você precisa alinhar de dentro de você. Uma coisa que eu acho interessante também no seu trabalho é essa junção, né? Pode ser que um ou outro do que eu falar aqui você já tenha até aprofundado absurdamente nessas décadas também de ensino, como eu comentei para você. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o seu trabalho foi da Fanny Ogevan, lembrei até o sobrenome dela, Fanny Ogevan, com um calhamaço desse tamanho da Metafísica da Saúde que ela fez o curso na década dos anos 2000, 2000, acho que foi 2001. Acho que ela fez 2000 e 2001. Estou tentando lembrar, fotográfica, né? A memória fotográfica da apostila. Porque ela assinava o nome dela, por isso que eu lembrei do nome dela. Ela assinava embaixo, ela fez assim e colocou 2001. Olha, na apostila. Sabe que naquela apostila, era a impressorinha Epson, eu descia para dar aula e ela ficava que era agulhinha, né? Aquelas agulhinhas. E aí aquele papel contínuo, uma caixa assim, aquela alta. Quando nós fomos lançar a Metafísica da Saúde, porque o livro, né? Quando estava para lançar o livro, fiz uma parceria com o Gasparito, porque ele trouxe Metafísica da Saúde, tá? Através da Louise Hay, com o trabalho dela, que era Você Pode Curar a Sua Vida, tal. Ele trouxe os livros dela, trouxe esse contexto, começou a desenvolver, e aí nomeou Metafísica da Saúde. Uhum. Tá? Quando ele faz isso, eu mergulhei nisso também, por inteiro, e comecei a fazer um trabalho paralelo, Metafísica dos Órgãos e Doenças. Aí eu fiquei alguns anos fazendo Metafísica dos Órgãos e Doenças, e o Luiz Metafísica da Saúde. Aí nós fizemos uma parceria. O Gasparito chegou e falou, olha, quer conduzir esse projeto? Tá aqui, ó. Que já tinha muito bem. Ele falou, você tem um pensamento metafísico, isso que importa. Com o pensamento metafísico, você vai se debruçar, fazer um bom trabalho, e aí ele passou esse estudo para que eu desse continuidade. E aí fizemos uma parceria da seguinte forma, eu disse, olha, eu conduzo o trabalho, realizo o trabalho, e é viável compartilhar com você que tem popularidade, tem a editora, então uma troca justa. E fizemos uma troca justa. Tanto que ele sempre falava, ó, a parte interna do corpo vai lá com o Val Capelli, que isso é dele. Eu gosto da parte de fora, ele gosta da parte de dentro, né? Que é os órgãos e tudo mais. Ele brincava, vai lá com o Val Capelli, vai estudar com ele, tanto é que eu dei curso no espaço dele e tal. E ele passou esse projeto. Eu desenvolvi o projeto todo Metafísica da Saúde, e nesse estudo todo, a gente vai encontrando uma série de respostas, só que o objetivo não é fazer uma comprovação científica para dizer não tome remédio, nenhum procedimento interventivo, apenas mude a consciência. Sabe por quê? Essa é uma filosofia ou concepção que eu te levo e eu dependo da sua aplicação. Claro que empolgado você quer, mas você banca aniquilar a culpa, você banca esvaziar tudo que tem embaixo do tapete e zerar teu sentimento, burilar. Bendito todos que me atrapalharam, bendita a sacanagem que me fizeram, bendito aquele que me tornou essa pessoa mais lúcida. Eu vou passar por um maldito aí também, né? E essa pedrinha do maldito vai estar somatizada no corpo. E não sei até que ponto a pessoa vai se resolver. Mas eu tenho visto que também no seu trabalho não necessariamente foca somente numa visão metafísica associada com os órgãos internos, mas existem outros campos de estudos contemporâneos e científicos que estão ali imbuídos, né? Por exemplo, a psicossomática, a neurociência, a epigenética, bioenergia, ou bioenergética do... Você gostava do Reich também, né? Também, do Reich, também gosto muito dos estudos dele, tanto deles originais, tanto com Alexander Lowe e outros pesquisadores dele posteriores. Até psicologia também, analítica também, né? Várias coisas você conseguiu juntar e, ao mesmo tempo, transmitir de uma linguagem simples. Olha, a minha especialidade, tenho especialização em neurociência do comportamento, tá? Enfim, eu estudo muito e eu não digo isso não tem sentido. Eu busco um sentido nisso para ampliar. Então, psicossomática, eu digo que a psicossomática é uma prima da metafísica, uma prima mais famosa, né? Porque a medicina aceita a psicossomática, que a psique somatiza,
tá? Na verdade, a psicossomatização não é nem da psique. A psique é só um condutor, é a emoção. Então, nós temos o sentimento como fonte, a emoção como modeladora e a psique como encaminhada. Então, a própria psicossomática chegou a um ponto que ela estava vendo que não era bem a psique, tá? Mas aí entra num contexto. A psicossomática, ela tem uma questão assim, ela ganhou terreno naquilo que não tinha fenômeno físico causal. Então, gastrite de fundo emocional psicossomática. Descobriram H. pylori, Helicobacter pylori, uma bactéria que habita o interior do estômago, causadora das irritações estomacais, das gastrites, de úlcera. Quando descobriram isso, então aí agora tem a gastrite medicamentosa, da H. pylori, não tem psicossomática mais. Não é psicossomática. Então, a psicossomática, ela ganhou, mas foi um ganho ilusório. Ela ganhou o território quando a ciência não explicava, não tinha referência clínica. Mas vamos combinar uma coisa aqui, os avanços tecnológicos de imagem, de exames, evoluem muito e eles vão encontrar uma alteração mínima que seja para falar, é biológico. Deixou de ser psicossomática. Aí eu levei a metafísica num campo paralelo. É físico, sim, por isso você tem que procurar o médico, ver o que está causando, mas tem um campo paralelo que é o emocional, energético, e ele está presente também. Então, você não tira a autenticidade do físico biológico e todo o avanço da ciência, como eu falei, bendito, né, procedimento oncológico que salva a vida, tá? Não tiramos isso, porque eles têm todo, só que nós falamos, paralelo a isso, eu tenho um ser elaborando o processo de vida que está desorganizando o corpo. E aí a metafísica da saúde bate nessa matéria. Uhum. Quando se trata, ou se estuda, ou se pesquisa, ou se cuida, nessa visão da metafísica da saúde, as doenças, também se apresenta ali, em alguns casos, aquele conceito da psicanálise de que toda e qualquer doença também tem algum ganho secundário? Não, a filosofia do ganho secundário da psicossomática, conheço muito bem, a metafísica não considera. Por quê? Claro que começa a existir alguma coisa, mas por que o ganho secundário vem de eu ter quebrado a perna, o braço e não quebrar um dente? Por que o ganho secundário de não participar do evento advém de uma gripe e não de uma rinite ou de uma tuberculose? Nesse contexto de onde a emoção vai, a metafísica da saúde dirige, eu estou somatizando para ter um ganho secundário. Não, estou somatizando porque eu tenho um processo mal elaborado, e nessa desestabilização, que seria o meu ganho secundário, não expor, não ir naquela festa, não estar diante daquelas pessoas, isso gera um estado muito aflitivo. Diante dessa aflição, cai a imunidade, eu pego gripe. Diante dessa aflição, pesadelo, eu tropeço e quebro a perna. Por quê? Porque a pedra está no caminho, e eu tenho um padrão de me atrair a ela, e que isso vai para a perna, o impacto disso, ou para o braço, ou para a clavícula. Então, veja, o ganho secundário seria um precipitador por uma emoção, nossa, ai, olha, ir lá no Samuel, uma entrevista com ele é pedreira, vai ser difícil, eu não vou saber, eu vou esquecer de tudo, o Samuel vai me colocar na parede, alguma coisa vai acontecer para justificar a não vinda. O ganho secundário do que aconteceu é isso. Então você compreendeu que, no caso, o que causou, o que me impediu de vir, não foi o que eu ganhei não vir. É que assim, vir era muito aflitivo, e como isso me desorganizou, eu tenho uma desordem muito profunda que é a causa metafísica do que vai acontecer para eu não vir aqui. Então, quando você fala lá, bateu o carro, só não queria vir, foi difícil marcar, quando eu marquei, eu soube da questão porque não chegou, bater o carro, foi o ganho secundário. Não. Bater o carro no caminho já era parte do meio que vinha, porque eu vou ter um empate com o Samuel. É difícil brigar com esse moço, viu, gente? Difícil. Ele é muito gente boa. Se fosse outro difícil, duro na queda, assim. Mas com o Samuel, não é não. Então, o que acontece? Aí você diria, com uma respaldada numa base da psicossomática, de que o ganho secundário para não acontecer a entrevista foi ter batido o carro. Aí a questão é,
que esse empate entre eu e você é muito aflitivo para mim. E aí eu vou para a sociedade, eu vou para o seu canal, eu vou para a internet, esse é o trânsito que a minha informação faz, e eu posso sofrer um acidente. Eu tenho um acidente. O Samuel vai me cortar. O Samuel vai puxar o meu tapete, vai fazer umas perguntas capciosas. Devia até deixar a minha barba crescer aqui para tampar o chakra laríngeo, para que sua pergunta desafiadora não me desorganize. Entende? Então, esse contexto emocional que eu estou exemplificando dessa coisa que, né, desse evento, atrairia o acidente, eu teria o acidente, e o fato de eu não vir não é o que levou ao acidente, mas sim um conjunto de emoção que foi a gota d'água para transbordar. Uhum. Como é que a metafísica da saúde aborda as doenças congênitas e hereditárias? Perfeito. As doenças congênitas são aquelas de nascimento, a pessoa nasce porque na organização dos genes existe uma alteração ali genética, e já é de nascimento, ou seja, aquilo, o corpo já traz aquele sinal. As doenças congênitas são conteúdos profundamente arraigados naquele ser que está principiando sua vida e traz um conteúdo desafiador, um conteúdo muito profundo a ser trabalhado. A metafísica da saúde não concebe o contexto reencarnatório, necessariamente. Também não anula. Mas se você tem uma visão reencarnatória, a explicação é: você traz para essa vida situações desorganizadas para ser trabalhadas, para evoluir, e essas dificuldades suas, logo no princípio da vida, se manifesta no corpo. Então, somatizo por quê? Com uma visão espiritualista reencarnatória, porque já trago isso de muitas encarnações. Não, mas eu não tenho uma visão reencarnatória, espiritualista. Isso é profundamente arraigado nesse ser, cujo início do processo traz à tona algo que ao longo de toda a vida vai lidar como um grande desafio existencial. Então, se você reencarnou, ou se você principiou naquele momento, você está dando início a uma trajetória com uma área de desafio já bem demarcada. Aí entra num contexto que hoje nós esbarramos muito. Vamos à psicanálise. Tio Freud. Tio Freud, maravilhoso, postulou uma teoria incrível, extraordinariamente precisa. Só que nós não podemos esquecer que Freud não era reencarnacionista e espiritualista. Então ele postulou a existência de um ser a partir da junção dos gametas, gestação e início dessa vida a partir daí. A única coisa da psicanálise que precede a vida intrauterina, o Winnicott, que é um psicanalista também, ele diz que um bebê surge da vontade dos pais de vir a ter esse filho, ok? Então, ali existiu. Depois, para Freud, o bebê herda o ego, então o contexto todo reencarnatório, da fase da gestação, característica do parto, e deu início a um modelo interior desse ser ali organizado. Mas Freud também tinha uma carta na manga, sabia? Claro, metapsicologia, criada por tio Freud. O que era a metapsicologia? Se a psicanálise não explicasse, a metapsicologia explicaria. Mas o estudo dele foi tão brilhante que a psicanálise explicou. Aí você fala, então quer dizer que a psicanálise, o fundamento dela, resume todos os outros conceitos? Entenda bem, eu sou reencarnacionista, tá? Eu e você temos uma ligação de amor ou ódio, tá? E aí nós nos aproximamos numa família. Eu no ventre, você como pai, como irmão. Essa gestação vai dar um curto-circuito, viu? Se você é casado com aquela que será minha mãe, assim que eu adentro na energia dela, no útero dela, ela vai te odiar, porque eu fundo a energia. A mulher que ama o homem e com ele casou, cheio de amor, engravidou, abominou. Aí vamos fazer uma leitura psicanalítica. O pai não aderiu a essa criança passa a ter com o pai uma distância. Vamos falar reencarnatório? São inimigos do passado. E logo na fase intrauterina já tem sinais. Pai e filho não se dão bem a vida toda.
Para Freud, porque a gestação não foi compartilhada com o pai. O pai falou, grávida, será? Ah, até me arrepio, quero isso não. Mas ele não quer ser pai, ele queria antes. Quem está ali no campo de energia? Seu arqui-inimigo do passado. Como é que você ficou grávida? Eu justifico sem me falar, e eu justifico assim, por isso eu não vou aceitar esse bebê. Tio Freud, então, diz o quê? Uma gestação com desprezo do pai ocasionará inimizade, todo reflexo. Porque para tio Freud existiu ali, e ele está certo, porque esta gestação tem isso. Também eu, como uma visão reencarnacionista, claro, dois inimigos embaixo do mesmo teto. Ele no ventre da mulher. Ah, o pai abominou. Então você entende que eu falei, ele fez um trabalho brilhante. Agora, Samuel, vamos estudar um pouco no seguinte sentido, porque a gente tem que ir até o cerne da questão e ver. Eu digo, isso daí é do teu pai, viu? Ó, isso que você está trazendo é tudo do teu pai. Peraí. Então, se isso é do teu pai, eu estou te falando que psicanaliticamente você foi constituído com todo o modelo psíquico, emocional do seu pai. Isso nunca muda, porque você é constituído disso. Se isso é do teu pai, você nunca vai mudar. Quer ver um erro de pressuposto? Você precisa mudar isso, Samuel. Você precisa mudar isso, porque isso daí não foi da tua infância, intrauterina, o teu pai não sei o quê, os meus, e você tem que mudar isso. Peraí, eu posso falar, você aprendeu com seu pai, ele não te ensinou outra coisa, você adotou isso, ok, aí sim, mas se eu falar, isso é do teu pai, porque até tantos meses, 7 anos, constituiu você, eu anulei você enquanto um ser individual, que muda, você não muda. Nessa hora, tio Freud vira no caixão, sincero, o esqueleto dele, assim, dá um streamlink ali, porque ele postulou assim, tudo que é psicanalítico, tudo que é, né, dessa natureza não muda, você tem que ter consciência e lidar, né, tanto que você precisa aceitar aquilo, né, e nunca mudar. E nós temos um pressuposto de mudança, não temos frequência de energia, mudar padrão de conexão com outras esferas, mudar atitude. Aí eu chego com o veio psicanalista que fala, mas isso tudo você trouxe do berço intrauterinamente, pronto. Eu virei uma salada de pressuposto, né? Emoções, né? Foi citado aqui várias vezes como sendo um dos fatores fundamentais na geração de algum tipo de doença, e você trouxe algumas vezes também alguns exemplos relacionados a isso. E uma das emoções que, vamos chamar que pode ser universal, é o medo, né? Como é que a metafísica vê o medo, especialmente dentro daquela ideia de que aquilo que você mais teme parece que atrai, parece que vem de encontro, parece que é exatamente aquilo que mais é temeroso. Tenho medo de falar em público, aí eu convido para falar em público. Ou tenho medo de altura, aí eu convido para a altura. Eu tenho medo de andar de avião, aí um presente para você viajar com Val Capelli de avião para o Chile. Você vai falar que não vai sentar do lado da poltrona do Val Capelli? E aí o bicho pega, né? Não é? A vida nos prega essas peças, né? Ela nos põe, e realmente, o Gasparetto falava, tudo aquilo que você teme, você atrai. Já está acontecendo. Então, o seu maior temor já é parte da sua experiência. O medo na metafísica da saúde está na suprarrenal. A suprarrenal, ela é mãe gestora do que adrenalina. Adrenalina é um hormônio extraordinário e neurotransmissor também, que nos deixa assim, nossa, adrenalinado, a gente é pleno, absoluto, capaz de tudo. Impressionante, né? Tá cantando a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Maravilhoso, né? Eu me lembro uma ocasião, infeliz, mas só para você ter ideia, o ponto que a adrenalina chega. O sequestrador da filha do Silvio Santos, daí há uns 20 anos atrás, foi surpreendido no 10º andar de um prédio pela polícia, que chegou, a casa caiu. O moço desceu feito Homem-Aranha 10 andares no fosso do prédio. Fato anunciado. Ele conseguiu descer tipo Homem-Aranha. Fruto do cagaço. Desculpa a expressão. Na hora do medo, impressionante.
Se a pessoa está dentro de casa e a polícia chega, o crânio dela achata e ela passa no vitrô praticamente. Ela consegue, assim, ficar maleável, né? Agora, se não tem adrenalina, fato de um relato. O bandido é encontrado na casa quando a família retornou, enroscado numa grade que separava um ambiente do outro. Peraí, ele estava tão tranquilo em casa, mas tão tranquilo, não tinha ninguém, que ele enroscou num arco de ferro e ficou enroscado. E quando a polícia chegou, ele estava lá, a família chegou, ele estava enroscado. Como é que ele não conseguiu sair daquilo? Ele estava tranquilo. Porque na hora do medo, vem à tona. Então, veja, estou mostrando um pouco na brincadeira e alguns exemplos reais, a força reativa da adrenalina, neurotransmissor e também hormônio. Pois bem, o medo revela uma ameaça, tem algo ameaçador. Se eu tenho uma ameaça, eu tenho logo uma força reativa, que com capacidade extraordinária. Nós ficamos inteligentes, vigorosos, né? Esse cara sou eu. Na hora do medo, esse cara sou eu. Absoluto. Então, veja, o que existe? Existe ameaça. Sempre à altura da minha capacidade de revida. Tá? Por que ameaça? Samuel, se você tem medo de falar em público, você está respeitando esse público. Você está buscando fazer uma boa palestra. Você quer levar para ele o melhor conteúdo. Eu tenho medo de fazer um podcast. Estou com medo do que eu vou falar aqui, porque eu venho aqui com a seguinte proposta, né, de tentar esclarecer o máximo, transmitir o melhor. Então, sabe qual é a ameaça? De eu não conseguir, de alguém me desorganizar, acontecer alguma coisa aqui que eu perder a condutividade, tá? Então, o que acontece? Quando eu temo algo, eu tenho um vínculo muito forte aqui. E esse vínculo remonta às ameaças, seguida de uma força de superação, reativa nisso. Então, por que tem uma energia que vai atrair daquilo que eu tenho medo? Isso é bom para mim. Eu quero ficar aqui, só que aqui tem um cachorro. E esse cachorro pode me morder, mas eu quero ficar aqui. Porque se eu não quiser ficar aqui, eu abro a porta e saio. Ponto. Não vou ter medo. Se você não respeita o teu público para dar um bom evento, uma boa palestra, dane-se. Se eu não estou aqui a fim realmente de transmitir uma coisa substancial, agora sabe qual é a ameaça? De eu querer levar o melhor sobre o meu trabalho e ter situações que não vão ser bem compreendidas, identificadas. Então, aquilo que nós tememos, nós atraímos porque nos interessamos. Então, eu atraio um evento aqui ruim porque eu quero estar aqui dentro, mas eu vejo ameaça, esse livro pode cair, um cachorro pode morder, um gatinho pode me arranhar. Então, eu passo a ver as ameaças mapeadas de um interesse muito grande. Só que nós anulamos uma coisa, e a capacidade de superar e passar por cima disso? Eu arranco os dentes desse cachorro com as minhas unhas, se ele me tirar daqui. Eu vou dar um jeito e vou responder inteligentemente se tentar me desmoronar. Essa é a minha força de superação. Só que ela não tem, porque eu fico mais no medo do que a minha ameaça, do que a minha capacidade de dar conta desse recado. Então, entende por que o medo atrai? Porque eu tenho esse vínculo, mapeio as ameaças, porque traduzindo medo por ameaça fica fácil. O que me ameaça? Se me ameaça, é porque eu tenho interesse ali. Eu não sou frágil diante da ameaça. Eu tenho uma força reativa que é a adrenalina. Tá claro? Claro, claro. Você estava comentando, né? Eu lembrei do medinho do Divertidamente. Exatamente. Compartilha com a gente qual a sua opinião, se você assistiu também os dois volumes os dois filmes, né? Edição 1 e 2, Divertidamente. E o que você achou desse filme? E se além dele você indica outros que são bastante interessantes e reflexivos. Eu sei que descobri hoje que você é também um grande contador de histórias, principalmente infantis, né? Com a Valéria, mas
filmes, né, que você poderia indicar para as pessoas, assim, que sejam interessantes? Olha, além desse do Divertidamente, o que você achou, e além desse do Divertidamente? eu vou só citar uma outra passagem muito curiosa, que inclusive na palestra de um dos livros eu levei para a palestra de abertura, e ficou uma coisa assim, porque quando a Valéria tinha lá dos seus, até os 10 anos, né, a programação é assistir filmes infantis, né? Uhum. E aí, Os Incríveis. Os Incríveis. Os Incríveis. Eu peguei uma cena dos Incríveis, da menina, da menininha, né, nesse contexto, que quando ela descobre os poderes dela, que eles ficaram ali escondidos, tá, o pai foi, aí ela foi lá, então ela era aquela sempre cabelo, lembra? Cabelo aqui, você tá lembrando disso? Aqui, tá, tudo fechado, né, tudo assim. Aí quando ela foi lá naquela saga com o pai, descobriu o talento dela, o poder dela, ela voltou para a escola. Tudo bem eu ser especial? Uau! Quando nós tomamos contato com o nosso poder, com a nossa capacidade, a gente se expõe melhor. E eu levei a trecho desse filme, foi muito curioso, né? Porque eu estava no espaço do Gasparito, na ocasião. Ali em cima tinha dezenas, sei lá, centenas de pessoas para a palestra de lançamento do nosso livro. E dentre os slides, eu passei Os Incríveis. Estou na casa do Gasparito. Tudo pessoal adulto, né? Coisa de bebê, pai recente, né? Passando lá Os Incríveis, tá. E vocês perceberam? A conexão com o talento e a evidência tirou o cabelo. Quando eu mostrei esse contexto, tá claro. Então, como você traz Divertidamente, que mostra bem essas diversas emoções, né? Esses filmes, eles têm muita verdade, e eles pegam uma fase muito importante. O princípio, a organização, a criança que está em formação. Então, eu tenho medo, tenho vergonha, quero ficar esquecido, aquela coisa toda. O meu potencial é matemática, eu sou boa em matemática. Olha, participei da Olimpíada de Matemática. Né? Antes era uma nerd, não sei o quê, trouxe uma medalha do nosso colégio de matemática. Ela põe, tudo bem eu ser nerd? Você me aceita nerd assim? Como é que ela veio com isso? Porque ela tomou contato com o potencial de matemática dela, né? De raciocínio lógico da matemática, e aí se revelou melhor. Então, e vai uma série muito grande, né? Nós temos aí N outras, né, questões, eu estou tentando ver aqui, mas tem muitos filmes, cada um deles vai apresentando alguma coisa. Maravilha, né? Fantástico. Eu fiquei pensando agora, porque também eu sou pai fresco também, né? Eu me considero ainda, apesar de as crianças já terem, o menorzinho está com 3 anos, mas eu me considero pai fresco. E aí eu fico pensando nos pais, em termos de noites de sono, né? Acho que eu vou ampliar mais ainda, porque não necessariamente os pais, porque os pais vão por aquele período de tempo, porque eles têm um movimento de readaptação por estar no corpo e tudo mais. Mas a insônia, não necessariamente de um pai fresco como eu, mas porque isso daí é uma das coisas que tem afugentado, principalmente aqui na grande metrópole. Nas grandes metrópoles acontece isso absurdamente. Quais as causas, metafisicamente falando, da insônia, né? O que ela está representando ali? Mesmo que essa pessoa não tenha um filho pequeno, que acorda durante a madrugada por conta dos cuidados com a criança. Você sabe que a metafísica da saúde ela é tão extraordinária porque ela é pautada no fenômeno físico existencial. E eu vou te mostrar isso na minha resposta através da sua pergunta. Você acorda à noite quando teu filho chora? Quando ele está com febre, você não dorme? Deixa ele. Por que você não deixa ele? Imagina, loucura, cara. Eu tô ligado, meu filho, o quê? Eu tô ligado 24 horas com meu filho com uma antena, não é isso que você fala? Com uma antena, ele respirou mais forte. Eu me lembro que a Valéria suspirava no quarto dela, a Gleides acordava. Impressionante. Que elo. Impressionante. Então, os dois estão ligados, mas precisa, porque teus filhos reencarnam, ele precisa dessa ligação para socorrê-lo, para não afogar à noite, para uma febre não chegar a uma convulsão, correto? Então, o que tem aí? Você não se desprende, você não se desliga, e nem para. Só que teus filhos já é marmanjo, tá? Já é marmanjo, já é capaz de se virar, já tem sua vida, você já está empreendendo o seu canal aqui,
também já é maior de idade, o seu canal já tem mais de 18 anos, né? Já passou dos 25, já é maior de idade. Então, fiz o meu podcast, 25 anos de conhecimento, dei o meu melhor, agora vai para o ar. Boa noite de sono. Abraços, cai nos braços de Morfeu e dorme. Agora, o contrário, insônia. Por quê? Você não se desprende. Mas eu acho que não foi bem editado. Eu não fiz todas as perguntas. Eu deveria ter levantado algo com o Val Capelli. Eu devia ter aproveitado mais ele. Você não se desprende disso. Aí chegamos na resposta metafísica, da insônia, sem essa vibe de estar com um filho pequeno ou não. Sabe por que as pessoas têm insônia? Porque elas estão ligadas, muito presas. Elas dizem assim, isso está me pegando. Na verdade, nada nos pega. Somos nós que nos apegamos. Então, você pode sair daqui apegado à questão desse programa, que não foi bem aproveitado, alguma questão nesse sentido, e você vai perder o sono. Então, a insônia tem 3 estágios. Como eu te falei, eu conheço, né? Estudei muito, muito bem, faz parte do volume 4. O primeiro estágio da insônia é aquele que nós demoramos para dormir. O segundo estágio é às 3 da manhã, pim, insônia, até às 5 acordar. O terceiro estágio é aquele que podia acordar às 8, às 7 seria bom, mas acorda às 5, acorda às 4. Então aí nós temos o primeiro estágio da insônia, segundo e terceiro. Segundo a metafísica da saúde, o primeiro estágio é as coisas aqui muito latentes. Nós tivemos uma atividade e eu não me desprendi dela, então eu não desligo, eu não consigo acessar o sono. Porque o sono é um desligamento. Missão cumprida, é o que deu para hoje, fui. E me entrego aos braços de Morfeu, só que eu não me desprendo. Então, o primeiro estágio, eu estou apegado às situações que estou vivendo. O segundo estágio, porque é aquele momento mítico que, de acordo com o ciclo circadiano da neurociência, 3 da manhã, a gente entra para o estado, né, o sono que passa de não REM para REM. E aí é aquele momento em que a gente puxa a coberta, porque é uma baixa temperatura do corpo, é o estágio mais profundo do sono. Sabe quanto tempo dura? 10 minutos. 15 minutos, oxalá meia hora. Só. Suficiente. Porque até você chegar nisso, as ondas cerebrais estão ativas, por quê? O que eu falei para você, você registrou à noite, você vai aprender. Aí você vai colocar na área auditiva, uma palavra nova que você ouviu, e vai registrar ela. Quando alguém te falar aquela palavra, você vai buscar ela naquela região. Então, o aprendizado ocorre quando a gente entra no estado do sono não REM, que é o momento, o sono REM, que é aquele momento em que a atividade das ondas cerebrais. Bom, 3 da manhã eu acordo. Até aí, eu trago conteúdos do profundo ser, inspirações mais profundas. Às vezes tem uma área que fala, olha, às 3 da manhã você está na sua conexão espiritual mais elevada, é certo? Porque eu estou no mais profundo do ser, da esfera elevada para a conexão. Até aí é bom, mas eu acordo às 3, não durmo mais até às 6, e às 7 horas eu tenho uma entrevista aqui com você. Sei que você não grava de manhã, mas só para manter o exemplo. Tem um compromisso lá. Aí começa a ser insônia. Porque, ok, acordo às 3, faço 3h10, 3h15, eu vou ao banheiro, ou tenho uma conexão, tenho uma sacada boa, 15 minutos, meia hora, dormi de novo. Não é insônia. A insônia, porque eu não durmo mais e sempre essa hora e perco o sono. Tem conteúdos profundamente arraigados. Eu estou lidando com coisas que são muito profundas em mim. E eu estou preso a elas e preciso me desprender. Vou dar um exemplo, assim, de alguma forma a pessoa lida com coisas que são conflitantes. Por exemplo, sou de uma família muito religiosa, ortodoxas, e eu vi uma vibe agora de energia e espiritualidade. Nossa, eu encontrei no xamanismo Nossa, você me acordou pro xamanismo. Aí eu começo a mergulhar nisso, mas e o meu ranço católico, Carol? Vai pegar lá no fundinho. Então eu ainda estou preso a conteúdos ainda dogmáticos que interferem nessa minha livre entrega nesse fator. Então Samuel aí é o meu novo guru agora do xamanismo, mas há um conflito interno com o dogmatismo. 3 da manhã, aquele ponto, acordo, na conexão, no lado mais profundo, só que veio meus conflitos também. E a terceira fase, eu acordo um pouco antes.
Então, acordo 1 hora antes, 2 horas antes. Claro, é importante para mim, eu vou colocar o corpo naquele alerta e quando chegar aquela hora eu vou acordar. Mas para isso padronizar a insônia, quando não é importante, quando poderia, então aí você já classifica a terceira fase. Eu já estou quase terminando, quase eliminando, porque o conteúdo a gente tem na insônia, primeiro, aquilo que eu estou associado à realidade. No profundo, é muito profundo no meu ser. E o terceiro já estou quase superando. Então, olha, eu tenho uma insônia matinal que eu acordo sempre 1, 2 horas antes e é clássico acontecer isso por nada. Aí eu já vou ter o contexto que eu estou quase superando, estou quase eliminando esse meu apego. Tá claro, querido? Claro, muito claro. Outra questão também de doença que aflige muita gente, inclusive com um termo que aborda diversas. O que a metafísica fala sobre as doenças autoimunes, que deu uma alavancada em termos de diagnóstico, assim, quase uma grande maioria se considera essa é autoimune, essa é autoimune, essa é autoimune. Quais as causas e também como é que a compreensão metafísica vê as doenças autoimunes? Ela está dentro dessa classe das doenças desenvolvidas, tá? Porque tem as adquiridas e as desenvolvidas. Dentro da classe das desenvolvidas tem a autoimune, que é aquela que o corpo próprio ataca ele mesmo e se desorganiza, tá? Você tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é hormônios do corpo combate os hormônios tireoidianos, evitando a eficiência dele. Depois você tem o lúpus, que é, né, aí hematológico, sanguíneo, onde constituinte do corpo é o vilão dele mesmo, tá? Então, as doenças autoimunes, quando há essa inversão do corpo, preparado para lidar com as situações externas, combatendo a ele mesmo, nós temos aí uma relação metafísica de quem é o maior inimigo dessa pessoa. Ela mesma. Falta autoamizade, falta autorreferência. Poxa, se banque, se empodere, fique do seu lado, mas não zero à esquerda, dá tudo errado, eu sou um azarão, eu sou não sei o quê. Volta para você, está fazendo o seu melhor, está do seu lado. Então, as doenças autoimunes, de maneira geral, é exatamente essa autoagressão e falta de autoamizade. Então, essa relação consigo mesmo é, assim, importantíssima no aprendizado das novas emoções. Pode ser que o Samuel não goste de mim, pode ser que o tempo não foi legal, pode ser que eu não tenha dito nada, talvez seus seguidores nem vão entender, mas olha, eu me se parabenizo, porque eu cheguei, falei, dei meu recado, me se parabenizo. E eu brinco até, Samuel, sabe que eu era gago, até os meus 18 anos, mas gago de metralhar que eu não pegava no tranco, né? Antes de conhecer a Gleides? Antes de conhecer a Gleides, se eu conhecesse ela assim, ela não casava comigo. Você quer a fila ia andar. A fila ia andar, próximo da fila. Aí, então, assim, quando eu consigo fluir, só por fluir eu já estou de bom tamanho. Até eu brinco, né, na rádio, fiz um bom programa, eu conseguia passar além do boa tarde. Se eu falei bem, mal, entenderam ou não, mas eu fui. Então, essa é a autoamizade. E às vezes, eu me lembro, lá no começo, uma pessoa que eu fazia anúncio dela, ela fez uma reclamação. O Val Capelli gaguejou no meu anúncio. Oi, o Val Capelli é gago. Oi, o Val Capelli é gago. Gagueja. Às vezes dá uma arranhada, né? Você elegeu o seu propagandista um gago, você quer você vai, go. Isso. Não, muito boa, né? Então, assim, quando você é seu aliado, porque assim, se permitir a um carão, sei lá se vai ser bom, você precisa estar muito do seu lado, muito do seu lado. Eu estou dando um exemplo quase extremo. Quem tem uma doença autoimune não tem tantas dificuldades assim para ter que superar. Tem dificuldades poucas. Supere, dê um passo de cada vez. Faça uma coisa por vez. E, sobretudo, seja você o seu melhor aliado.
Uhum. Bom, boa parte das pessoas que acompanham o programa, elas são nessa pegada, nesse caminho mais espiritualista, e tem algumas vertentes de pensamento que vai dizer que você não pode ficar bravo, que você não pode ficar irritado, que você não pode ficar nervoso. Quais as causas, então, pensando nisso, da repressão, da raiva e da irritação numa visão mais metafísica da saúde? Olha, se a irritação nos denegrisse, Jesus não acessaria a esfera crística. Porque a forma como ele achotou os vendilhões do templo foi vamos combinar, né? Perdeu ali a chancela crística. Vamos combinar. Não perdeu. Ficou muito irritado, indignado, vê aquele comércio, aquela coisa toda, tô pegando um relato bíblico apenas, porque o que acontece? Nós temos um órgão que é responsável por algo divino do ser, o fígado. Agressividade, que é a força expressiva de pontuar as coisas, de conquistar espaço. Tá bom, vou parar, vou sair. Tá bom, não posso fazer. Tá bom, já é o meu limite, pontuei, atuo. Então, a raiva, ela advém da agressividade contida. Queria sair rápido porque queria ir embora mais cedo, um exemplo de que, não estou incomodado, então por que não sai? Eu não, tenho que ficar aqui porque a gente combinou, e até o final do programa, aí eu tô com aquela gastura que logo começa a me irritar. Aí começa a me dar uma raiva. Por quê? Porque eu não levantei e fui embora. Porque eu não disse, Samuel, tudo bem se a gente parar, por exemplo? Samuel, preciso ir ao banheiro, não estou podendo, tenho um horário, um compromisso, não posso mais, fechou? Tchau. Tudo bem que você não gosta, teu pulo pode não gostar, mas é minha força agressiva ou necessidade fisiológica, sei lá o quê, tá? Que exige que eu saia, que eu expresse, que eu pontue, que eu haja. Só que a educação, em primeiro lugar, Samuel não vai gostar, seus seguidores, demorei quantos anos para estar aqui, então vou até o final, não posso sair, mas aí dá uma irritação, tudo me incomoda, eu começo a ficar com raiva. Então, a raiva, tá, é essa manifestação da agressividade recalcada, a expressividade contida. E isso pode chegar a um boom de violência, que nós vemos na sociedade, as pessoas são reprimidas e vivem irritadiças, irritação no trânsito, a intolerância com as pessoas, dentro de casa, mais perto, e de vez em quando uma síncope assim de agressividade homérica. Então entra numa coisa, é elevado ter raiva? Não. Mas é necessário quando a agressividade é embotada. Porque a raiva, ela nos move, ela nos coloca. Gente, olha, passei mal, atrasei o compromisso, tudo porque eu não falei, tenho que ir embora. Aí eu vou aprender e vou colocar, deu agora, parou, mas pode continuar a entrevista, viu? É só brincadeira. Muito bom. Vamos fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui antes de iniciar, né? Que era sobre os olhos. Qual era a mesma coisa? De olhos? Conjuntivite dos olhos. E aproveitar também, se há diferença se é o olho direito ou se é o olho esquerdo. Olha, primeiro, antes da gente falar da lateralidade, é bom a gente entender o olho, depois afetado pela conjuntivite e depois qual dos olhos. Porque assim, por isso o programa tem que ser longo, tá vendo? Eu queria ir embora antes, né? Imagina. Não fique nervoso. Não fique nervoso, né? Né? Ó, vou demorar para responder. Não fique nervoso, não fique irritado, né? Eu já queria passar para a próxima pergunta logo, né? Fica... Calma. Senão a gente não sai daqui. Então é assim, os olhos, segundo a metafísica da saúde, é aquilo que está por trás da situação que se revela. Então, atrás dessa lente tem quem está assistindo o seu programa, esse nosso podcast. Por trás de uma situação, existe um desencadeamento. Então, a pessoa chegou, me chamou. Por trás do convite dela, o que tem? Ela quer que eu ajude ela a dividir a conta, ela quer que eu acompanhe ela, ou ela realmente quer a minha companhia? Então, os olhos, eles não são exatamente a identificação dos fatos. Fisicamente, sim, porque a luz incide, revela o que existe e eu identifico a existência, tá? Metafisicamente, eu vejo por trás dessa existencialidade. Então, o que está por trás desse seu convite, dessa situação que eu vejo? O que advém disso?
Quando eu sou afetado pela conjuntivite, nós temos aí, ela é viral, né? Esse vírus, ele chega na região do globo ocular e se aloja, porque minha imunidade está baixa, eu preciso realmente colírio, cuidado, tratamento, ela é contagiosa, sim, tudo mais, só que metafisicamente, tem algo por trás de alguma história que eu estou vivendo que está me contaminando. Eu tô assim, contaminado por isso. Já tô até meio assim com Samuel. O ruim de entrevistar metafísico é que ele pega na doença e pega as partes negativas e deposita em você. Você é o exemplo da situação. É o próprio Bactéria. A gente entrevistou o doutor Bactéria, então o próprio Bactéria é o apresentador. Então, eu tô vendo que ele tá querendo dar a volta em mim, esse convite aqui, ele tá querendo aprender comigo para falar depois, ou ele tá querendo me desmontar, ou ele tá querendo ganhar ibope para cima de mim. Eu tô vendo que isso daí, opa, você está sendo meio bactéria, o vírus desse convite. O que eu estou mostrando com isso? Existe alguma coisa por trás do contexto que está me ameaçando, e aí eu já não falo demais, eu fico meio que distante, então me impacta. Quando a pessoa é afetada pela conjuntivite, eu sempre digo a ela, visite a tua realidade. Tá, os fatos, sim, mas o que está por trás tem uma coisa perigosa que pode vir a ocorrer. Gente, tem uma questão obscura que vai se instalar depois disso. É disso que eu estou falando, padrão metafísico. Existe mesmo, não existe? Não vem ao caso. A emoção que você desperta, dessa elucubração, desse pano, desse escafandro que vai cair, é que está te bagunçando, baixando tua imunidade da região do globo ocular, e aí o vírus vai se alojar. Então, quando a pessoa é afetada pela conjuntivite, que ameaça tem por trás de alguma coisa que está te acontecendo? O que está te invadindo com a hipótese de que, supostamente, o pior pode vir a ocorrer? Tá claro? Agora, o olho direito ou esquerdo. Na questão do senso de lateralidade, partindo da neurociência, que nós temos a questão do hemisfério esquerdo, que é o da lógica, é o da matemática, da linguagem, tá? Ele é mais yang, que ele é da clareza, da objetividade. Ele rege o lado direito do corpo, que representa o quê? A minha ação, expressão, o encaminhamento de ideias. Aqui eu tenho, dentro do taoísmo, o lado yang. Aí eu tenho dentro da neurociência a regência do hemisfério da linguagem, lógica, razão, para ação e execução. Tá? O contrário também, o hemisfério direito é o artístico, é o elucubração, o hemisfério direito, então, aqui, ele refere-se exatamente ao artístico, à música, à arte, à subjetividade. Rege o lado esquerdo do corpo, então é o lado yin, o lado acolhedor, o lado receptivo. E aí nós podemos traduzir isso em direito ação e esquerdo condição que me aflige ou que são pertinentes a mim. A conjuntivite, quando afeta inicialmente o olho direito, eu estou vendo nas coisas que eu estou levando ali um mau proveito disso. Eu estou vendo que estão me usando, que estão me explorando. Aquele exemplo da brincadeira que eu estou dizendo assim. Pois é, eu estou vendo que isso daí vai dar ruim de alguma forma. Ou eu não vou saber, ou vai ser mal empregado, ou eu vou mandar e não vou me dar bem, ou eu vou, né, viver algo que vai dar uma volta, de alguma forma, muito bem, tá? Dei exemplos de possibilidades, e o esquerdo eu posso vir a me surpreender com, eu posso receber algo que, tá? Então, vou me dar mal, olho direito, vou me fazer mal, olho esquerdo, basicamente. E aí, claro que, quando você fala isso para a pessoa, Samuel, na metade do discurso ela fala, eu já sei o que é. Puxa, eu estou fazendo um negócio com tal coisa e estou vendo que isso pode dar ruim. E às vezes, por isso que a gente fala, a gente não metafísica em cima sobre pessoas famosas ou que estão na mídia, porque às vezes as coisas dela estão muito no pessoal, sabe? Eu posso interpretar uma questão metafísica que talvez subentende que você está preocupado comigo ou com alguma coisa, e às vezes isso é com teu filho. Isso às vezes é com teu canal, ou é com teu financeiro, com seu novo livro. Então existe uma gama de situações, mas todas gerando uma emoção só, que é da conjuntivite.
Por isso, se eu disser, você acha que eu vou usar teu conhecimento? Você acha que eu vim aqui para levar o seu escrito do livro para eu publicar? Tá desconfiando de mim? Que isso, Samuel? Não é nesse quesito. É que você está com um investimento numa área que você vê uma possibilidade de um prejuízo financeiro. Porque você está com material que você vai divulgar, mas não sabe se vai ser lançado, como vai ser aproveitado. Então, quando você reduz muito a uma situação, você corre o risco de ser muito simplista, reducionista. Agora, quando você ventila possibilidades que desencadeia tais emoção, aí sim, pode estar numa esfera, em alguma está. Aí eu começo com alguém, vou ser feliz com esse cara, sei não, tô meio desconfiado aí, pode dar ruim a nossa relação. E eu nem sabia que a pessoa estava conhecendo alguém, ela pegou conjuntivite, né? Eu acho que é comigo, é com dinheiro, é com o trabalho, então é difícil a gente saber o quê. Mas a metafísica mostra como se sente. Quais seriam os conselhos que você daria para uma pessoa que se sente frustrada por saber, por exemplo, os conceitos que são aprendidos no metafísica, por exemplo, e os resultados não é na velocidade que ela imagina, porque a maioria quer resultados rápidos dessa aplicação do conceito, aí fica frustrado, esse Val Capello explica muito bem, tem muita clareza, eu entendi, mas por que não resolve isso? E minha conjuntivite eu agora estava aqui no olho direito, aí parou, melhorou, aí eu pensei que ia ter que curar, voltou de novo, às vezes passou para o outro olho. Como lidar com essa frustração, principalmente nesse imediatismo comum que é encontrado no dia a dia, né? Exato. Você sabe, Samuel, por isso que no começo eu falei, procure tratamento porque está na instância física e a reversão tem que ser muito grande para anular o físico sem intervenção, um colírio, um tratamento e tudo mais, tá? Então, desde o começo você viu isso. Agora, as pessoas são muito imediatistas e elas querem um resultado muito rápido, lógico. Ela está no mental dela. Agora, o mental não é o sentimental. Eu preciso resgatar a fé que tudo é para o meu bem. Tudo vai ser bom. Tudo vai ser para o meu bem. Se esse fantasma que assola o que há de vir por conta do que eu vou fazer, a mente fica polvorosa, eu preciso entrar numa questão, eu confio. É aquela brincadeira, né? Sou eterno, não tenho pressa. Eu só tenho vontade, mas eu sou amiga do tempo e com o tempo as coisas se alinham. Quando a pessoa quer esse imediatismo, ela já fugiu do campo de cura, de autocura, que é o essencial, o sentimento. Ela é racional mental. Então ela está no campo da doença, mas macerando aquela mesma questão nociva, emocional. A primeira coisa, quando ela fala, mas isso vai me tirar amanhã da crise? Não, você precisa tomar remédio. Já divido logo, porque eu não vou ficar segurar esse BO, não. Porque quando você me pergunta isso, você está no mental. E você não vai acessar a conexão com o seu profundo potencial. Eu já vi que não vai ser tão rápido isso. A doença vai progredir porque racionalmente você está macerando e você não está conectando aquele veio mais profundo. Deixa. Você sabe quando a gente fala da causa metafísica, a pessoa fala, é isso. Dá uma paz. Dá uma paz. Entendi, é isso mesmo. Dá uma suavizada. Fisicamente, os sintomas tendem a dar uma suavizada, mostrando que cheguei lá no nó. Só que eu não desatei ele. Amanhã eu vou estar com um sintoma igual. Não é porque piorou. É porque eu não mudei. Eu identifiquei. E eu vou usar procedimentos metafísicos de aplicar a consciência, de reconectar ao meu potencial, tá? E um acelerador biológico, um tratamento. É óbvio. Tá claro? Muito claro. 2 temas ou 2 transtornos também muito crescentes, já tivemos até episódios aqui dedicados a um deles. E aí nós queremos saber na visão metafísica. Um deles é o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e o outro é o TEA, o transtorno do espectro autista. Como que ele é percebido, explicado, estudado numa visão da metafísica da saúde, né? Sabe que depois da pandemia em si, né, depois do
processo pandêmico, os diagnósticos de TEA também cresceu absurdamente no mundo, né? Você sabe que, como psicólogo, né, conheço essa matéria, transtorno do espectro autista, ele é melhor diagnosticado hoje, já se compreende, porque não é uma dificuldade meramente, não é algo, deve ser respeitado, a angústia, o estado da pessoa, isso é muito bom, porque sai daquele senso comum, é frescura, pelo amor de Deus, é angustiante, tá? O que acontece metafisicamente? O desafio desses seres é interagir, e é um desafio muito grande. Qualquer viés de dificuldade, a suscetibilidade, a dificuldade de interação, é uma grande conquista quando eu consigo dar um passo fora de mim e me conectar com você. Mas assim, é um exercício que eu estou tateando. Então, se você olhar meio com o olho esbugalhado, mais assim, eu quero me esconder. Eu quero encontrar um lugar dentro de mim para eu ficar só comigo. Porque uma coisa eu tenho, um porto seguro dentro de mim. Mas eu não acho esse porto seguro fora de mim. Então, vou pegar suas mãos e vou levar para um porto seguro fora de você. Olha, eu vou com você. Eu vou estar junto, eu vou estar do lado. Não se assuste com Samuel, ele fica olhando. Eu vou até confessar uma coisa, ele tem, vou brincar agora, uma doença que é hipertireoidismo. E quando tem hipertireoidismo, os olhos ficam esbugalhados, viu? Não fala nada, não é o caso, brincadeira, você sabe. Eu tô falando, eu tô aqui preparando meu filho com TEA, porque se você falar assim, oi, Val Capelli, eu vou embora. A hora que você faz isso, então eu vou preparar de cada detalhe o seu olhar, o barulho da poltrona. Por quê? Eu quero te conduzir nesse plano de exteriorização. E ao te conduzir para esse plano de exteriorização, eu quero te acompanhar. Porque o seu lugar é bem habitado. Se você ficar no ensimesmado, você está ótimo. Então, nascemos na vida para ir, correr, fazer, andar e tem que se virar. Quando eu vi que dá para recolher, ficar em casa na pandemia, pronto, achei o meu porto seguro. É aqui que eu quero estar. Só que eu preciso voltar para estar diante de você. Me relacionar. O que eu disse é que qualquer viés de dificuldade se torna uma muralha muito grande que eu quero retrair. E claro que tem escalas, né? Esse espectro ele vai acentuando, tem quase imperceptível e mais acentuado, mas eu diria que o maior exercício de uma pessoa com TEA é encontrar o seu espaço no mundo e habitar de maneira tão confortável quanto é o seu espaço do mundo interior. Só que isso é um engatinhar na vida. Antes de eu fazer um podcast, eu preciso estar muito bem preparado quanto à forma de olhar, quanto às expressões, com o assunto, com o ranger da cadeira, porque qualquer coisinha eu vou me esconder. Eu vou buscar um porto seguro que é dentro de mim. Então, quando a gente tem a metafísica da saúde, a gente tem um respeito muito grande, porque a gente conhece o sentimento, tá? Passando do TEA para o TDAH, transtorno de déficit de atenção, né? Pessoa muito voada, desconectada, desplugada, ela precisa achar o fio terra. Claro que precisa, mas esse é um grande desafio dela. Ela sabe surfar, transitar, elocubrar, mas acaba o pão de queijo que você começou a comer, né? Parou na metade dele. Se situa que ele está aqui querendo ser devorado o restante, né? Se situa. Então, em virtude da nossa fala, eu me desliguei do pão de queijo. Não, eu posso muito bem administrar, porque enquanto você começava a pergunta, eu começava a comer, mas você perguntou rápido demais, nem para terminar. Eu alonguei um pouquinho mais. Eu vi que você deu uma alongada, eu agradeço, mas não foi suficiente, eu não como tão rápido assim. O que eu estou colocando? Mesmo eu ter parado, eu não me despluguei dele. E quando eu tenho um transtorno de déficit de atenção, eu anulei totalmente. Eu bugo o sistema em virtude de um movimento intenso, galopante, e que vai escapando. Escapa continuar o pão de queijo, escapa
a temática da pergunta, né? Passaram algumas coisas no assunto, mas eu estou aqui com o dedinho só vendo ela. Amarrei aqui um lacinho e falei, esse tema é bom, porque eu vou dizer uma coisa, você é bom para perguntar, viu? Olha, Samuel, tu ficou bom esse tempo. Caramba, ele tem 2 décadas de cadeira, ele é bom para pergunta. Eu tinha umas coisas para colocar que passaram, aí eu fiz um lacinho aqui no dedo e eu lembrei, sabe, de coisas que vale a pena ser colocada lá do começo, até para, né, sintetizar, porque depois a gente continua e depois eu termino o meu pão de queijo. Então, o que acontece? Quando eu fiz parte do Ministério da Saúde, da PIX, que no ano 2017, 18, até 19, estava sendo feito comissões para desenvolver as bases curriculares das terapias integrativas por conta da portaria do SUS. Então, o Ministério da Saúde criou um setor para fazer as bases curriculares dessas PICs. As 23 técnicas integrativas, eu fui por conta da cromoterapia, tá? Então, existem 23 técnicas, muitas outras querem entrar também como integrativa, mas considera-se somente aquela que a OMS, lá atrás, no Cazaquistão, 1976, levantou no planeta todo quais são as técnicas que usam na população e definiu 23. Tá? Depois disso, muitas surgiram, mas não conseguiram como prática integrativa. Eu, com a cromoterapia, estava vendo como é a metafísica da saúde nesse sentido. Aí eu percebi que a metafísica da saúde tem uma horizontalidade, que todas as áreas que investigam emoção, energia, quer saber chegar no botão. E qual é a visão que te aproxima do botão? Sentimento, emoção, de que situação? A metafísica da saúde leva. Então, quem trabalha com uma técnica que investiga energia e emoção, quando abre o metafísica numa somatização no corpo, já sabe que emoção, que área da vida e que energia está ali. Então, acaba sendo uma técnica que... Por isso que eu falo, só metafísica da saúde sem cromoterapia. Porque serve para os reikianos, barra de axis, né, todas as áreas, desculpa se eu esqueci algum, nossa, são 23, são várias, tal, e o que acontece? Dá um conteúdo nesse sentido. E uma outra coisa que o meu bom entrevistador, né, agora o segundo lacinho que eu fiz no dedo, né, bem de quase analfabeto aqui, para não esquecer, é que você sabe que quando você falou, você integra várias áreas, de diferentes segmentos de estudo e pressupostos também, porque eu estudo muito para pegar o cerne daquilo para aplicar no entendimento geral. A psicossomática ela é bem elitizada, é mais para psicólogo, profissional de saúde. Eu queria falar com psicólogo, profissional de saúde, médico, todos os segmentos e o doente, que deposita no colo uma leitura para ele ver o que está acontecendo com ele. Então, tanto um técnico de saúde, um profissional de saúde ou um leigo vai saber o que estou falando. E quando nós estávamos fazendo, na ocasião com o Gasparito, essa questão das glândulas, tem os chakras. Eu vou falar da glândula tireoide, o aparelho fonador, sem falar do chakra laríngeo. Mas se eu falo do chakra, eu dou uma conotação energética, vibracional, que é meio segmentada, claro, nós somos da área aí. Mas se eu não falo do chakra, você vai falar, peraí, e o laríngeo? Como é que ele fala tireoide, aparelho fonador, e não fala nada do laríngeo? Mas quando você lê, nossa, tudo isso é o chakra laríngeo. Ele não negligenciou a condição energética dessa região laríngea. Ele não nomeou, ele não definiu, mas ele respeitou. Então, meu grande desafio era escrever sobre tudo isso, sem dar esse nome, e tampouco esconder ou negligenciar. Eu me lembro quando o Gasparito mandou um material, eu li, eu falei, Luiz, puxa, agora você vai... Tem muito Deus nesse texto. Agora eu vou ser um ateu, sei lá o quê. Tem muito Deus. Eu vou escrever à minha maneira, posso? Eu não tirei Deus de todo o contexto, mas eu não citei Deus. Por que isso? Um ateu, de qual segmento é? De qual... Você viu quando eu falei sobre a questão de que, de acordo com o que a pessoa acredita, é da reencarnação? Ou começou naquele momento, ou ela vai até a ressurreição? Todas essas visões religiosas vão compartilhar com o que eu ensinei, porque todas as pessoas adoecem e querem saber o que está acontecendo com elas. E quando ela lê Metafísica da Saúde, eu falei com elas. E assim, nas minhas eventos é muito bonito eu ver um protestante com a Bíblia embaixo do braço, uma freira com hábito, né?
vários segmentos assim, e eu falando para todos eles uma linguagem que cada um deles se viu na linguagem, sem ter um segmento para cada um deles. Pronto, agora acabou os nozinhos no dedo. Acabou. Deixa eu mostrar para você aqui a coleção do livro Metafísica da Saúde. Volume 1, olha, respiratório e digestivo. Volume 2, sistema circulatório, urinário e reprodutor. Volume 3, sistema endócrino, que ele acabou de citar aqui. E também o muscular, está aqui no volume 3. E o volume 4, o nervoso, sistema nervoso. E o volume 5, o último que ele lançou, foi sistemas ósseo e articular. 5 volumes lançados no Metafísica da Saúde pela Vida e Consciência, que é essa editora aqui de São Paulo, editora do Gasparetto, né? E por falar em Gasparetto, eu gostaria que você contasse aqui para a gente como é que chegou para você uma história de que você era um mentor do Gasparetto. Olha, brincadeira, você te riu muito em off. Esse aqui foi um momento de super descontração no estúdio do podcast aqui. E aí você faz um paralelo também, porque as pessoas não te conheciam vendo, porque conheciam você só ouvindo na rádio. Exato. Mundial. Como é que era para as pessoas quando você começou a aparecer também com a câmera? Falou, esse é o Gasparetto? Esse é o Vacapelli? Fala disso também, né? Foi no Centro Cultural, né? Eu me lembro que eu entrei assim, porque, veja, hoje eu sou um sexagenário, tenho 61 anos. Mas aos meus 20, 30, que eu dava palestra, eu era um menino, filho do Valcapelli, talvez. Eu ouvi o Valcapelli na rádio, cromoterapia, metafísica, vai lançar uma obra do Gasparetto. Aí chega o miudinho lá, aqui, de carinha de, oi, gente. E quando não abriu o microfone, é ele, né? Então você sabe que hoje não, tudo tem imagem, fica muito mais fácil, tal, mas naquela época não. No começo da rádio, e o pessoal achava que, né, era 9 demais, tudo bem. Vamos lá. E ainda com aquele vozeirão de locutor da madrugada, que penetra nos tímpanos como um mel. I love you. Boa noite. Quando você chega, né? Mas você sabe que é muito curioso, porque a gente estava colocando aqui, que quando eu comecei a escrever com o Gasparetto, que ele passou esse bastão, estuda, Valcapelli, você está mais influenciado na parte interna, que acho que eu fico... E ele passou Metafísica da Saúde e tudo. Eu tinha um certo desafio, porque o Gasparetto era conhecido muito mais naquela época, terceira visão, aquela coisa toda de psicopictografia, TV, tudo mais. E quem é esse Valcapelli, né? Então o Valcapelli escreve lá com um tal, sei lá, não importa. Então, e foi muito interessante que ao longo desse processo e todo o estudo, o meu lugar foi bem definido. Porque as pessoas viram, né, o que eu faço e tudo mais, e o próprio Luiz também disse, isso é com o Valcapelli, parte interna dele e tal, mas tem a atitude da gente em conquistar o espaço. E só uma situação que houve que a gente riu muito aqui nos bastidores, né, Valcapelli, mentor do Gasparetto, uma pessoa veio de Águas de Lindóia. Ela veio fazer o curso, ela falou, não, eu vou fazer presencial todas as aulas. Eu falei, nossa, mas o que te trouxe de tão longe? Olha, eu vou ser sincero. É porque quando eu via, que eu admirava muito o Gasparetto, admiro muito ele, aí eu vi lá Gasparetto e Valcapelli, você era o mentor do Gasparetto. Quando eu vi que o mentor do Gasparetto dá uma aula de Metafísica da Saúde, eu quis conhecer o mentor do Gasparetto. Aí eu disse a ela, olha, eu faço tudo por você porque você me colocou no status de mentor. Rimos muito com isso, bom, né? Que foi a única vez que eu me senti mentor. Mentor. Muito bom, muito bom. E ótimo. E do Gasparetto, hein? Mentor evoluído. Não é um mentor qualquer. Não, anos-luz de evolução. O Gasparetto já recebia lá Picasso, Renault e o Valcapelli. Nossa, né? Muito Agora, bom. Você sabe que livro tem uma experiência muito bacana, ele nos alavanca, assim, para um status, assim, muito maior do que a gente, na vida, em várias encarnações, evolui, né? Cheguei em Santos, numa livraria, estava assim, páreo a páreo, Valcapelli e Mahatma Gandhi. Uau. Livro a livro. Uau! Anos-luz de evolução. E olha, eu quase beijei o moço lá que arrumava a prateleira, porque primeiro o Valcapelli e na sequência Gandhi. Olha isso.
Muito bom. Distribuição, tudo quanto é lugar você vai encontrar essa coleção Metafísica da Saúde. E também quero falar para vocês acessarem aqui esse link que está aqui embaixo, na verdade, também o Instagram e o site. Por quê? Além dos livros, você tem a oportunidade de fazer um curso que é de 11 meses de Metafísica da Saúde, para você saber, entender, compreender, tirar suas dúvidas desse jeito bem-humorado, né? Desse jeito assim, de conexão com participantes do curso, porque vai juntando aquelas ideias, aqueles conteúdos, o que está chegando ali para a pessoa e vai transformando isso numa visão, que é a visão metafísica, né? Ali com essa proposta de aprofundamento, né? São 11 meses, né, e aulas semanais, às terças-feiras. Terças-feiras, fala para a gente aqui. Às terças nós temos aulas que acontecem presenciais e online simultaneamente. Estava até falando com o Samuel, muito bacana a experiência pós-pandemia, porque eu abro a minha casa e tenho para alunos presenciais. E abro, assim, para participação ao vivo online, pessoas de todo lugar, toda a região do país. Eu tenho aluno de metafísica de Portugal, Suíça, né, Alemanha, eu tenho de Ushuaia, vários estados do país, enfim, né, Canadá, enfim, várias regiões simultaneamente, até brinca, o fuso horário, até aquela troca ali, integração toda. A pessoa pergunta, a gente interage com o grupo que está ali, quem pergunta, que está presente, vai lá. Então tem essa troca gostosa, e depois as pessoas assistem também, porque a aula fica gravada, e de uma maneira assim, muito viva, muito integrada, nada frio, nada blá blá blá, muita troca, coisa gostosa. O Samuel falou, você viu falando da insônia, eu coloquei a conexão com o filho, com a criança, que nos faz com que a gente acorde, não durma direito, porque, claro, eu estou ligado a um filho. Isso eu entendo melhor o conceito da insônia, porque, então, através da situação existencial, a gente entende o padrão metafísico. Quando eu estou muito ligado com o filho, é óbvio que eu vou estar, mas com coisas que não competem a mim, não deveria me preocupar. Então, essa conexão desnecessária tira o meu sono. E aí eu aprendo a consciência metafísica do que causa a insônia. Maravilha. E esse curso de 11 meses, ele é um curso voltado para também autoconhecimento, para cada pessoa que quiser, e também para pessoas que querem, por exemplo, aplicar como consultor metafísico dentro das suas respectivas terapias e psicoterapias e outros contextos de atendimentos? Exatamente, que quando você faz o curso, você torna conselheiro metafísico. Conselheiro. A pessoa vem com um contexto físico, somático, você vai levá-la para a área da vida, que está gerando certas emoções, e condutas que são nocivas, e o que ela precisa repensar, reaprender, e aí a pessoa vai usar uma técnica dela, aí é o terapeuta. Mas ele sabe que a pessoa traz uma queixa, você dá um feedback do que está acontecendo e como ela está reagindo a esses acontecimentos. Aí ela vai usar a técnica dela, então vamos usar essa técnica, aquele contexto vibracional, energético, mas deu uma coisa que a pessoa fala assim, o que está acontecendo comigo? Por que cargas d'água a essa altura? É aquela angústia da pessoa de querer ter uma referência. Metafísica da Saúde dá essa referência. Clarezão é para você. Vai lá, valcapelli.com é o site que está aparecendo aqui. E Valcapelli Metafísico. Metafísico. Você sabe que vendemos mais de 300 mil exemplares dessa série. Best-seller. É que ele é dividido em 5 volumes e ao longo de todas essas décadas. Por isso que ele não chegou, mas a vendagem dele é superior de best-sellers, só que ele não reúne em um ano, num volume, uma obra, mas já passou de 200 mil, 300 mil exemplares vendidos, porque ele é um livro para consulta, ele é um livro gostoso de ler, ele é um livro que te situa. O volume 5 que você falou, que é o último lançado, atrás tem um índice remissivo. Sim. Então você tem problema na panturrilha, você vai lá, panturrilha, está no volume 3, página tal, aí você vai ler a Metafísica da Saúde da panturrilha. De cada região, ele se dedicou a todos os sistemas, 10 sistemas do corpo, e o 11º vai ser no volume 6, que é o sistema imunológico. Olha! Que beleza. Metafísica da Saúde do Sistema Imunológico. Nós falamos de doenças autoimunes, sim, nós temos aí infecções, inflamações, e nós temos um universo maravilhoso desse trabalho que está em Prelo, que é o Metafísica Volume 6. Fique atento que está chegando o volume 6, hein? Maravilha. Gostou da entrevista aqui de hoje com o Valcapelli? Se chegou até aqui, poxa vida, você deve estar, não sei.
Com certeza deve ter gostado. Então curte e compartilha com as pessoas, porque quem chega no final vai chegar assim, nossa, como foi ruim. Não, né? Então curta, compartilha com outras pessoas. Também se inscreva no Clube Consciência no WhatsApp, para você também participar de sorteios e outros conteúdos que a gente posta por lá. Eu, Iago, a Gabi, o Lucas e a Elisângela, compartilhamos várias coisas com vocês lá para esse grupo do WhatsApp. Tem autores e tem participantes que vêm aqui que deixam alguns exemplares para sorteio. Então pode ser que ocorra algum lá para você também. Então vai lá e se inscreva, que é bem legal. Você sorteia? Sorteamos. Volume 5 já está ali para ser sorteado. Então. Olha aqui, ó, volume 5, com índice já emissivo aqui para você acessar os outros, sorteio para você. Vou dar, então, o seguinte, ó, o vídeo está sendo publicado hoje, 3 dias, então, publicado hoje, você vê a data de publicação, 1, 2, 3. No terceiro dia vai acontecer o sorteio para quem está inscrito aí no Clube Consciência do WhatsApp, que a gente vai usar um sisteminha, um programa, a gente vai gravar, inclusive vai publicar essa gravação do sorteio direto aí nesse Clube Consciência do WhatsApp. Volume 5 aqui, ó. Pronto, ó. Já chegou aqui mais um incentivo para você participar também do Clube Consciência. Val, super agradeço suas disponibilidades, seu carinho, para você não ter ficado nervoso, não ter sair correndo daqui do estúdio, indo embora. Obrigado mesmo, gratidão mesmo, depois do tempo que a gente está aqui de volta, você que esteve lá no primeiro ano, né, também do Consciência Próxima, e vou pedir para você deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a vinheta do programa. Pois é, talento você tem e esbanja, só falta você se conectar com eles. Comece a sondar dentro de você, que você vai encontrar grandes talentos e se empoderar espiritualmente, emocionalmente, para viver com saúde e viver bem. Beijo na alma.